Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Meus amigos, minhas amigas, estamos ao vivo em cores, canal Jaircy Carvalho Esporte. E o Cruzeiro, né, o presidente Pedro Lourenço hoje, saindo de carro lá na Toca, anunciou que o Gerson chega nesta sexta-feira. Gerson, o Coringa, é o novo reforço do Cruzeiro, jogador experiente, campeoníssimo pelo Flamengo, que vai reforçar o Cruzeiro nessa temporada, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, né? E o Cruzeiro mais forte ainda no mercado. E mais um detalhe importante, hoje o Flamengo mandou oficialmente uma proposta assinada pelo José Boto, que é o seu diretor executivo, oferecendo 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. E o Cruzeiro imediatamente rechaçou e já disse que não vende o Caio Jorge para o Flamengo e nem para nenhum clube brasileiro. Naturalmente, a diretoria vai se sentar com os representantes do Caio Jorge para fazer um contrato, estender o contrato e, naturalmente, dar ao Caio Jorge um salário maior. Com toda certeza, Matheus Pereira e Caio Jorge serão os maiores salários do futebol do Cruzeiro. Por tudo que mostraram na temporada passada, Caio Jorge é artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil, e o Matheus Pereira é o grande 10 do campeonato, junto com o Uruguai Arrascaeta. Então, o Cruzeiro segurando suas duas principais peças, né? E agora o Coringa chega amanhã, Eduardo. Segundo o presidente Pedro Lourenço, Eduardo Júnior, Coringa chega amanhã, espero que ele chegue para ficar um bom tempo no Cruzeiro. Porque eu já disse, o problema do Gerson é que ele vem, daqui 6 meses o pai dele busca um lugar para ele ir embora para ganhar dinheiro. O pai dele é o empresário dele. Esse é o único problema do Gerson. Qualidade ele tem, futebol ele tem, né? E vamos ver se vai mostrar no Cruzeiro o que ele mostrou no Flamengo. Foi um fracasso no Olympique de Marseille, né? Foi um fracasso na Itália, no Flamengo ele jogou bola. Então vamos ver se ele vai. Ele está com o objetivo de ir à Copa do Mundo, perdeu muito tempo nessa ida para o Zenit da Rússia, mas é um jogador interessante, é um jogador importante e não adianta alguém querer dizer o contrário, né? O Everton, tiraram a camisa 8 do Matheus Henrique, não racha o grupo, não, né? Número de camisa é a maior bobagem que tem. Enquanto esse gol desse técnico estiver no comando, eu não torço para o Cruzeiro, está dizendo André Alves. Ok, André? Eu estou feliz com essa fase que o Cruzeiro está vivendo, Edson Luiz. É importante o mercado saber, né? É importante. Obrigado, Elton, um abraço para você. É importante o mercado saber que o Cruzeiro é clube comprador. O Cruzeiro não é vendedor, né? O dono do Cruzeiro é bilionário, está investindo no clube que ele quer ser campeão e já disse isso publicamente. Então, não adianta Palmeiras, Flamengo, um quer tirar o Matheus Pereira, o outro quer tirar o Caio Jorge. Sem chance, sem chance. O Matheus Pereira, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Mas ele vai ficar no Cruzeiro, o Cruzeiro vai fazer uma proposta, ele vai ser, com toda certeza, o maior salário do clube e o Caio Jorge é ali pertinho dele. Porque o Caio Jorge, com essas propostas mirabolantes, está valorizado. Você pagar 30 milhões de euros, 3 vezes 6, 200 milhões de reais, seria a maior contratação do futebol brasileiro, né? Então é por aí. Magno, sou seu fã, Jaircy, obrigado. Grande contratação do Cruzeiro, seremos campeões em 26. Meu medo, não sei se é o de vocês, é esse treinador que foi contratado não conseguir fazer o Cruzeiro jogar como jogou com o Mister Leonardo Jardim. Meu único medo é esse. No mais, o Cruzeiro se reforçou, né? Trouxe o Neise, já tinha, né, trazido o Ryan, essa turma jovem que o Cruzeiro trouxe, né, no fim do ano passado, jogadores de qualidade, jovens, e que com toda certeza deverão ter espaço nessa temporada. Michele Samora, o Tite me preocupa também. Minha preocupação é só o treinador, né, porque eu não gosto do trabalho dele e não confio nele, tá? O Jorge está dizendo aqui, Tite é fraco. Pedrinho fez besteira. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. O Tite é um técnico ultrapassado que não ganha nada há 10 anos. O último título dele foi com o Corinthians em 2015. Totalmente ultrapassado. Haja vista
que ele pegou o Flamengo, bilionário, trilhardário, o Flamengo com 2 times, um titular e um reserva do mesmo nível, e ele foi mandado embora com 10 meses de trabalho. Ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Foi mandado embora, Felipe Luiz assumiu, imediatamente foi campeão da Copa do Brasil. Então, meu medo é só esse, porque o Cruzeiro manteve um grupo muito forte, né? Um grupo que não foi campeão porque eles tomaram 15 pontos, né? O Cruzeiro está trazendo agora o Gerson Coringa, que é um baita do jogador, exceto esse problema de o pai dele querer tirar ele toda hora do clube onde ele está. Então vamos ver. Michele Samoro, onde o flamenguista tirou o Caio Jorge? Quer jogar? Ele colocou isso na cabeça? Estão falando que o Cruzeiro forçou o Caio Jorge. Não, o Cruzeiro não forçou o Caio Jorge. O Caio Jorge está feliz no Cruzeiro. Se o Cruzeiro vai dar um aumento para ele, vai estender o contrato, está tudo certo, né? Chegou oferta para o Flamengo, balançou, tanto o jogador como o staff dele, isso procede. Amande, a proposta que chegou foi essa de 30 milhões de euros e não balançou. O Cruzeiro não quer vender. O Cruzeiro não quer vender. O técnico era para ser o Arthur Jorge, está dizendo Jorge Granado. Eu preferia também, né? Wellington Navas, orgulho de ser cruzeirense. Sérgio, se o Tite quer voltar ao mercado, essa chance dele. Eu sou muito cruzeirense, mas esse treinador, junto com essa confraria, vai deixar o Cruzeiro terra arrasada, está dizendo o André Alves. Vejam vocês que muito torcedor não confia no treinador, né? Porque a gente viu o trabalho péssimo que ele fez na seleção brasileira, deixou terra arrasada, foi eliminado por 2 seleções de segunda linha do futebol mundial. Na eliminação para a Croácia, em 2022, ele abandonou o time chorando em campo e se escondeu no vestiário. O Galvão Bueno até meteu a porrada nele, né? Então, esse é o grande problema. Mas vamos ver se ele se reciclou, né? Porque uma coisa é o cara chegar no clube, jura amor eterno e diz que a torcida do Cruzeiro é maravilhosa, que a torcida apoiou ele no Jogo do Brasil. Como é que ele sabia quem era torcedor do Atlético, do Cruzeiro ou do América do Mineirão? Se era jogo da seleção brasileira. Por aí vocês vejam a média que ele quis fazer, né? Mas vamos dar tempo ao tempo. Ele é o técnico, está contratado. Quem manda é a diretoria, né? E vamos ver se vai dar certo. Eu tenho a minha opinião formada em relação a ele. Acho ele um péssimo treinador. Não gosto do trabalho dele, mas ele que faça o trabalho dele para lá, né? E eu faço o meu aqui. Ele faz o dele lá, eu faço o meu aqui, né? Não devo nada a ele, não me deve nada. Minha opinião ninguém compra, né? Então tá tudo certo. Cada um faz o seu trabalho e vamos que vamos, né? Eu já disse aqui várias vezes, o Cruzeiro está acima de qualquer pessoa, né? Até do dono, porque é o Cruzeiro Esporte Clube. Então o Cruzeiro está acima de tudo. E o próprio presidente já falou isso. Primeiro Cruzeiro, segundo Cruzeiro, terceiro Cruzeiro. O Cruzeiro está acima de tudo. Então é importante para o torcedor, eu já disse isso aqui e vou continuar dizendo. O torcedor do Cruzeiro de verdade tem que apoiar. Tem que apoiar, né? É fundamental que o torcedor apoie. Porque tá aí, ó, igual está dizendo aqui o PJC, é isso aí, né? Brancastro, o Pedrinho é brabo demais, mostrando para todos que o Cruzeiro não é o mesmo de antes. Ah, o Cruzeiro mudou, né, gente? É outro Cruzeiro, pô, né? Ó, o Blues está fazendo 24 anos hoje. Ô, parabéns para você nessa data querida. Felicidades, né? Então, o Paulo está dizendo, o Tite não fez mau trabalho na seleção. Qualquer técnico teve desempenho dos últimos 12 anos. Amigo, um cara que é eliminado por 2 seleções de segunda linha nas quartas de final só pode ter feito um péssimo trabalho. Não tem como, né? Ah, eliminatório, merda é a mesma coisa. Desculpa a expressão. Não vale nada. O que vale é a Copa do Mundo. Ninguém comemora a eliminatória. Ah, campeão da eliminatória. Fecha a rua. Vão pintar a rua. Brasil campeão da eliminatória. Isso não existe, né? A Argentina agora foi, em primeiro lugar, disparar 20 pontos na frente do Brasil. Ninguém comemora isso. Apenas você vai para a Copa do Mundo. De 10 seleções que classificam 7, como é que o Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo? Pelo amor de Deus. Luizinho, Jairzinho, estou feliz demais pela vinda do Gerson. Meio campo forte demais. E o Tite vai dar liga. Beleza. E aí, vamos apoiar o Tite? O que achou do Gerson chegando? Já falei aqui, ó. KJ e Matheus Pereira ficando, beleza? Carlos Coelho, esse Tite é fracassado. Vamos ver o que ele vai arrumar. Fazer o Cruzeiro nesse início de temporada. Vai entregar o Rural para o Atlético como dívida de gratidão? Tá aí, ó. O questionamento do torcedor. Né? Eu já disse. O mister Leonardo Jardim deixou um trabalho maravilhoso. Deixou saudade, né? Não foi campeão brasileiro porque ele tomaram 15 pontos na mão grande e não chegou à final da Copa do Brasil porque o Memphis Demão fez o gol Demão, né? O nome dele é mais nem Memphis Depay não, viu, gente? É Memphis Demão. Memphis Demão, o holandês. Então, se não fosse isso, o Mr. Jardim teria saído campeoníssimo.
mas deixou um trabalho maravilhoso. Espero que esse treinador atual não estrague tudo que o Mister deixou, inclusive o esquema tático, deixou prontinho para ele. Igual o Mano Menezes deixou em 2010 e o Tite foi campeão, no Corinthians ganhou tudo, porque o Mano deixou tudo pronto. Então o Mister deixou tudo pronto. Vamos ver agora, né? Boa noite, gente. Bom demais ver o Cabuloso nesse patamar. Ponte Nova, Luiz Antônio Souza. Imperador, minha gente, feliz 2026 para você também. Por gentileza, um abraço para a Embaixada Flá Gerais, um abraço para os meus amigos aí, o Rafael, toda a equipe da Embaixada Flá Gerais. Guilherme Cruzeirense, esse Almada é mais jogador e mais barato que o Matheus Pereira. Almada joga demais. O Atlético de Madrid não quer. Né? Ele foi o responsável pelo título do Botafogo, da Copa do Brasileiro e da Libertadores. Joga muito. Quem sabe mais um reforço, né? O Cruzeiro tem dinheiro, é só ir lá buscar, né? Chico, você acha do Thiago Almada? Já falei aqui, Pierre, de Fortaleza. Acho uma boa, Alexandre Correia. Esse técnico mal chegou e já começou com as coletivas de palavras bonitas, igual encantador de serpente, está dizendo o André Alves. Vamos apoiar primeiro, depois a gente vê como o trabalho do Tite vai sair. Marcos Silva. Romenei Teixeira. É melhor trazer o Gerson do que trazer 4 cabeças de bagre. Concordo com você. Trouxe um jogador de alto nível, né? Matheus Pereira fecha quando? Pablo, o Matheus Pereira, a diretoria já está conversando com ele, já está se antecipando para que ele possa chegar, né, a um acordo financeiro e faz um contrato aí. O Cruzeiro quer fazer um contrato de 5 anos com ele. Para ele é maravilhoso, cara de 30 anos, pô. 35 anos, num clube que ele gosta, onde ele é o melhor jogador, é o camisa 10, vai dar tudo certo, com toda certeza. José Betônico, boa noite, um abraço, meu amigo. Rogério, boa noite, Jaci, daqui de Conselheiro Lafayette. Nós, graças no Tite, agora vamos torcer para um bom trabalho, né? Aerogerson, amanhã, avião do Pedrinho vai buscar ele no Rio, tá dizendo Adan Nascimento. Guilherme Cruzeirense, 5 milhões por mês, você concorda? Não vai ganhar 5 milhões. Não vai ganhar 5 milhões. O Gabigol ganhava 3.300. Eu estou imaginando que o Matheus Pereira vai ganhar isso. E o Gerson deve vir por 3 milhões, porque ganhava 6 na Rússia, com toda certeza, né? Mas isso aí é com a direção, não é comigo. Não sou eu que pago o salário, quem paga o salário é o dono. Se o dono acha que pode pagar 5, 10, 20, o problema não é nosso. O torcedor quer ver o time jogar, né? O torcedor quer ver o time fazer o papel bonito que fez ano passado em busca dos títulos, né? E é por aí. Valdomiro Jaci de Vinópolis, é cabuloso, tá bombando e tá legal, beleza? Um abraço, sou seu fã, obrigado pelo carinho, para você também, Deus abençoe. Rodrigo Marcelo, boa noite, Jaci, agora é certo, Gerson é cabuloso, vamos apoiar o time, bora pra cima, que tem muitos jogos pela frente, tá dizendo Diego, não esqueça do Mateuzinho, craque, tem lugar nesse time. O bom é que o Cruzeiro agora tem jogadores de nível também na reserva, né? O meio campo ali tá forte, tem gente barrando o Lucas Silva, eu não barro o Lucas Silva não, Lucas Silva e o Lucas Romero são um pilar do Cruzeiro, né? Os dois pilares ali, né? Aí você tem agora o Gerson chegando, o Matheus Pereira, tem o Christian, que joga muito, tem o KJ, que é artilheiro, é um time de respeito, é um time para brigar pelos títulos, haja vista que o Flamengo está querendo enfraquecer o Cruzeiro justamente para tirar o KJ. Porque o que o Flamengo quer? O Flamengo quer ter 2 times do mesmo nível, titular e reserva, né? Porque o Flamengo tem o Pedro, que é o maior atacante do Brasil, disparado, não tem nem dúvida. Voltou de contusão, ficou 9 meses parado, ainda não readquiriu o seu melhor momento, mas é um cara já consagrado, já disputou Copa do Mundo, é o maior atacante do país. E o Flamengo quer ter ele e o Caio Jorge. Mas não vai ter não, é igual aquele mesmo, tem não. KJ é Cruzeiro, né? De uma coisa eu tenho certeza, vamos ganhar título esse ano, tá dizendo André Luiz, eu não tenho essa certeza. Diego Matheus, pra cima, cabuloso, um abraço. Matheus Henrique tem que ser titular no Cruzeiro, joga muito, para ser reserva, tá dizendo coração abençoado. Boa noite, Neudi Pereira. Já sei, acredito que agora vamos mexer com os paulistas e carioca, José Betônica, isso aí, meu camarada. Maurício Neves, Jaci, boa noite. Pedrinho precisa abrir os olhos, tem gente ruim e perigosa no futebol, igual na política. Força Cruzeiro, tá certo. Pedro Luiz Neto, o Flamengo está usando a tática do Bayern de Munique, de enfraquecer seus adversários e tirar os melhores. Beleza, Humberto Ferreira, se o Tite mantiver o mínimo que o Mister deixou, tá tudo certo. Gerson Coringa Azul. Aos poucos, além de um time forte, também teremos um banco forte. É isso aí. Para ganhar Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, tem que ter time, grupo e banco, né? E o Cruzeiro já tem um time forte, tem um grupo forte,
e agora está ainda mais melhorando, né? Tanto o time titular quanto os que vão ficar no banco. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira. Eu tô meio de férias aí trabalhando, galera, e me perdi aí nos dias, até cheguei a tuitar que o Gerson chegaria sábado, mas é que eu tava achando que hoje era sexta, então chegaria amanhã. Amanhã é sexta e hoje é quinta. E aí vamos falar mais sobre isso. Primeiro, Cruzeiro seguindo aí este ritmo forte de pré-temporada. Amanhã a última atividade, sábado, o jogo diante da equipe do Pouso Alegre. E parabenizar aqui a torcida do Cruzeiro, hein? Mesmo sendo o time alternativo, o Cruzeiro já tem 21 mil torcedores garantidos. Dá para chegar em 30 mil, hein, gente? Ainda tem a sexta-feira, tem o sabadão, 18h30, o jogo com o Pouso Alegre. Bora lá, porque teremos algumas atrações legais nesse time do técnico Tite. Claro, a estreia oficial do técnico Tite no comando do Cruzeiro. O Tite que tá muito animado, hein? Os trabalhos no dia a dia aí, muito empolgado, e principalmente agora, né? Que ele vai ter aí um grande pedido sendo atendido, que é o Meia Gerson. E a gente vai falar sobre todos os detalhes, e o Cruzeiro tendo então essa novidade, né, neste sábado diante da equipe do Pouso Alegre. Vamos começar aqui as duas principais notícias do dia, né? O Cruzeiro garantindo a permanência de Caio Jorge e também fechando aí os últimos detalhes para contratar o Meia Gerson. E sobre o Caio Jorge, realmente chegou uma nova proposta do Flamengo. Mas o que eu apurei é o seguinte: a proposta que chegou, ela envolvia apenas cash, né, grana, e o Cruzeiro recusou prontamente porque antes tinha um valor em dinheiro mais o Everton Cebolinha, né? Agora tirou o dinheiro e ficou quase que o mesmo valor. Então o Flamengo já sabia que ele precisaria chegar com 50 milhões de euros para tentar levar o Caio Jorge, e não chegou em momento algum nem perto disso. Ficou bem longe e, repito, informação que eu tenho é que essa última proposta foi de 30 e chegando em 30 somente com bônus, hein? Então, uma proposta bem longe do que o Cruzeiro pensava. E aí, o Cruzeiro não só está definindo a permanência do Caio Jorge, o jogador está treinando normalmente, é visto aí pelo Cruzeiro como uma peça-chave nesse time, né? E o técnico Tite falou, não vende em hipótese alguma, até porque o mercado tá maluco, né? Quem que você contrataria tendo aí 30 milhões de euros? Você teria que gastar praticamente o valor inteiro para contratar um substituto pro Caio Jorge. E aí, o Cruzeiro não só define a permanência do atleta, como ele terá uma valorização salarial e vai ampliar também o contrato. Então, o Caio Jorge, ele vai ficar aí mais alguns anos no Cruzeiro. Vamos ver aí, aguardar todos os detalhes, né? Mas, pelo menos, se não me engano, ele veio para um contrato de 5 anos. Então, até metade de 29, pelo menos mais um ano aí nesse contrato ele vai prorrogar. E vamos aguardar. O atleta vai assinar isso nos próximos dias e está muito feliz. E dentro daquilo tudo que a gente vinha falando, né? O Caio Jorge, ele não iria forçar nenhuma situação, o staff também não. O staff, inclusive, que esteve em Belo Horizonte no dia de hoje e tudo foi acertado. O KJ segue no Cruzeiro e até uma informação, segue com a camisa 19. O Caio Jorge não vai mudar o número, foi aí uma definição de KJ19 também em 2026. Pelo menos estava isso definido. Acho que não vai mudar e eu concordo que eu gosto que não mude. Vamos torcer aí para que realmente siga KJ19. E a gente deve ter o G97, que é o Gerson. O Cruzeiro reservou esse número 97. O pai do jogador tinha até falado, pode comprar a camisa 8, né? Mas a 8 é do Matheus Henrique, o Gerson vai chegar e o Cruzeiro reservando a 97. Não sei se ele mudaria o número, é a data de nascimento, né? O ano de nascimento do atleta.
Então, 97 é a camisa que está reservada para o jogador e aí ele vai vestir, muito provavelmente, este número. Eu falei sobre detalhes da negociação, né? O Cruzeiro fechou todos os termos e aí, pessoal, lá atrás, quando o Cruzeiro... Aliás, o nome foi revelado pelo grande Pedro Rocha e lá atrás a gente trouxe a informação de uma pedida inicial de 40 milhões de euros do Zenit. E por que foi este valor? O Zenit pagou 25 milhões de euros à vista ao Flamengo. O Zenit pagou 3 milhões de euros em luvas, acho que 4 ou 5 milhões em comissão e o salário do Gerson durante todo este período, né? Então, inicialmente, e como eles queriam o Jonathan Jesus, o Zenit fez uma pedida alta para incluir o zagueiro e depois ia reduzir para chegar naquela equação ali, né? A informação que eu tive há 2, 3 dias era de que a pedida tinha sido reduzida e o Zenit bateria o martelo numa negociação de 17, 18, entre 17 e 20, mais o Jonathan. Com o Jonathan sendo avaliado em 8 milhões de euros, entre 8 e 10. Então, a equação ali, ela daria ou 17 mais o Jonathan, ou 19 mais o Jonathan, valores aí próximos. E aí o Cruzeiro conversou internamente e chegou à seguinte conclusão. O Cruzeiro estava para pagar 10 milhões de euros aí no Vitão. O Cruzeiro ia encontrar um zagueiro de potencial, e o Jonathan tem muito potencial, e o Tite gostou muito dos trabalhos do atleta nesse início de pré-temporada. Então, se você inclui o Jonathan e ainda paga uma quantia pelo Gerson, o Cruzeiro teria que ir ao mercado comprar um zagueiro. E quem que o Cruzeiro ia encontrar? Ia ter dificuldade para achar um zagueiro neste momento. E se encontrasse, iria pagar esse valor aí. Então o Cruzeiro resolveu internamente o seguinte: ô Zenit, eu não mando mais o meu zagueiro, mas eu te dou essa diferença aí em dinheiro. E aí eles chegaram no último valor, 27 milhões de euros, esse valor fixo, mais 3 milhões em bônus. Sendo que uma cartada inicial, eu até brinquei, o pessoal falando que na Rússia não tem Pix, né? É óbvio, né, gente? Mas uma transferência de 10 milhões de euros à vista, quando o Cruzeiro vai iniciar o pagamento. E aí, uma informação importante, que o Cruzeiro, ele vai finalizar toda essa questão, né, o pagamento, ao longo dos próximos 18 meses. Então, é assim que o Cruzeiro vai conduzir todo este processo dos 27 milhões de euros, uma grande contratação que faz o Cruzeiro. O Gerson, ele já foi autorizado pelo Zenit a viajar para Belo Horizonte e nessa sexta ele chega a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato de 4 temporadas com a equipe celeste. O Gerson, então, vamos aguardar, claro, a assinatura, mas com quem a gente conversou, muita gente envolvida, né, nesta negociação, empresários grandes do futebol brasileiro. A gente já falou sobre isso e agora questão aí só de aguardar as próximas horas, o Gerson chegar, fazer os exames médicos e ser anunciado como reforço do Cruzeiro, uma grande contratação que faz a gestão aí do Pedro Lourenço. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no nosso canal China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade do nosso Cruzeirão. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar assistindo tudo o que acontece com o Cruzeiro aqui no nosso China Azul Raiz, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!